Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento em que me estejas a ver ou que me estejam a ver, aqui no canal das 12 oficinas, concretamente hoje aqui para a lição número 5, aqui deste conjunto de técnicas e de métodos e de dicas que eu vos dou aqui na área da clínica, que é a área de energia de virgem, do trabalho, do serviço ao outro, e então estou aqui a trazer desde o início, desde as primeiras lições, aqui também um conjunto de técnicas que vocês, todos os que têm esta energia, todos os que são da energia da clínica, que procuram melhorar o vosso trabalho e serviço ao outro de forma constante, trazer aqui também um conjunto de técnicas. Falámos da técnica do tomate, da técnica da caverna, da técnica da segmentação, falámos da gratidão e hoje estamos aqui a falar da forma de focares, ou seja, basicamente métodos e, no fundo, de um exercício ou exercícios para aumentar o teu foco, a tua capacidade de concentração. Já falámos aqui de distrações que são mais ou menos comuns, que têm que ver com, sempre que estás a fazer uma tarefa, um trabalho, ou que estás a estudar, ou que estás a fazer alguma coisa, teres distrações, teres cansaço, teres, enfim, tudo aquilo que vem, digamos, naturalmente do desafio natural do estudo. Depois tens também a depressão, tens também a dificuldade de foco já num contexto de depressão, que é uma patologia que surge sobretudo derivado a não teres respeito pela tua autoestima, o que depois estabelece esse tipo de limitação, é no fundo como uma lesão do ponto de vista físico, só que neste caso é mental, e portanto todo esse tipo de situações, no fundo são desafios que obrigam a respostas. E aquilo que eu estou a tentar é trazer aqui, obviamente, soluções para essas dificuldades ou para esses problemas que poderão existir ou que poderão acontecer quando estás aqui numa situação de estudo e de foco. E, portanto, essencialmente aqui acho que há um aspecto fundamental que é afastar-te dos prazeres momentâneos para te focares e assumires as próprias limitações com, digamos, um aspecto essencial para desenvolver o teu foco. Ou seja, basicamente, perceber que há determinados prazeres que te vão afastar, há também limitações que têm a ver com o tempo, que têm a ver com o decurso da tarefa, que têm a ver, ou seja, com a extensão da tarefa, que têm a ver com o decurso do tempo, enfim, tens aqui uma série de aspectos que são desafiantes e tu tens que adaptar o teu foco de consoante tudo isto. Depois a dependência constante dos outros compromete também a nossa autonomia e concentração. Também aqui falámos da gratidão, de que é importante trabalhar em equipa, mas também é importante não ficar dependente, ser autónomo, ser capaz de desenvolver as suas próprias tarefas a partir das suas capacidades, ok? Depois temos aqui assumir as limitações. Para aumentar o foco, para aumentar o foco é preciso sermos verdadeiros connosco mesmos. É preciso perceber exatamente aquilo que nos limita. Aquilo que em nós, particularmente, há uma maior tendência ou propensão. Todos somos diferentes, podemos ter diferentes formas de nos alienar ou de sair da realidade e é muito importante perceber que temos essa tendência e que essa tendência faz muitas vezes sobrepor àquilo que é a disciplina. Então temos que arranjar estratégias para trabalhar com essas mesmas limitações que são pessoais, que são individuais, que variam de pessoa para pessoa. Portanto, só poderemos aumentar o foco se tivermos um conjunto de ações específicas que nos permitam transformar, que nos permitam limitar essas mesmas situações. Portanto, para isso temos de ser verdadeiros connosco mesmos acerca daquilo que estamos a fazer. Isto implica o quê? Reconhecer vícios, distrações, tendências que nós temos naturais. Este é o primeiro passo, ou seja, termos um caderninho, termos algo onde vamos identificar quais são os nossos vícios, o que é que nos faz perder tempo, por exemplo, temos o vício de jogar online, temos o vício de consumir determinado tipo de produtos que nos afastam da realidade. Não estou aqui a julgar ninguém, mas é algo que pode acontecer, e então temos que perceber que isso nos limita objetivamente o foco. Às vezes até podemos ter aquelas distrações que não nos apercebemos, por exemplo, uma tendência natural para ir fazer compras, outras coisas do género, que nós nem sequer estamos a controlar, mas que na verdade está-nos a não só limitar em termos de tempo, mas também em termos económicos. Então é muito importante perceber quando é que nós perdemos o controle sobre nós mesmos, o nosso foco. E esse é o primeiro passo, ok? Assumir as nossas limitações. Depois, pensamentos e rotinas. Perceber que tudo começa no pensamento. Se nós não somos capazes de conhecer o nosso pensamento, controlar o nosso pensamento e direcioná-lo, é impossível criar rotinas, é impossível estruturar o nosso foco. Portanto, a primeira coisa é conhecermos exatamente os nossos pensamentos, saber que eles criam hábitos e que estes, por sua vez, criam rotinas. E se desejamos mudar a nossa vida, devemos começar por mudar os nossos pensamentos. Portanto, a primeira base é o pensamento. Aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos fazer. Se nós, consequentemente, passamos a vida a repetir um determinado tipo de ação, ou de pensamento, nós acabaremos por ter uma ação e, consequentemente, as consequências dessa mesma ação. Portanto, se não tivermos determinados pensamentos, se os varrermos da nossa mente, isso fará com que tiremos também da nossa vida aquela possibilidade ou aquela janela de oportunidade de ir por aquele caminho.
é muito importante perceber isso. E voltamos àquela noção que eu trouxe aqui há umas aulas atrás, do consciente, do subconsciente e do inconsciente. Não nos podemos esquecer que tudo o que trabalhamos a nível do consciente vai trabalhar o nosso subconsciente e vai chamar o inconsciente coletivo, que tem a ver com aquela situação ou realidade. Isto tem a ver com as energias. A própria energia da clínica é uma energia que nós podemos puxar. Podemos puxar a energia do palco, a energia da clínica, a energia da firma, a energia do terapeuta. Isto apenas para falar aqui das oficinas relacionais. Podemos puxar outras energias. Evidentemente temos vários níveis. Temos o nível pessoal, o nível relacional e o nível coletivo, mas independentemente disso estamos sempre a puxar energias e temos que perceber que ao nível de cada uma das energias, de cada uma das oficinas, é através do pensamento e depois das sucessivas rotinas que se criam com as ações criadas primeiro no pensamento que nós vamos estruturar a nossa vida e a nossa forma de resposta, ok? Substituir prazeres por objetivos, dizer não às distrações momentâneas, fortalecer a nossa capacidade de servir o outro, construir algo com um propósito positivo. Portanto, é muito importante nós começarmos a, no fundo, substituir aquilo que são liabilities por assets, aquilo que são dependências por rendimentos. Nós devemos ser capazes de usar o nosso tempo de forma a construir uma realidade que nos dê espaço para termos a nossa capacidade criativa protegida. Ou seja, para nós podermos ter o foco e desenvolvermos com perfeita, digamos, dimensão de tempo e espaço, com tempo para nós, para descansarmos, com tempo para trabalharmos, com tempo para olharmos e termos insights sobre aquilo que estamos a fazer. E então, para tudo isto, precisamos efetivamente de não estar dominados por determinados prazeres ou dependências. Porque quando nós temos determinados prazeres ou dependências que ocupam todo o nosso espaço e tempo, e aqui há exemplos que eu não dei há pouco, mas que são bem fáceis de perceber. Por exemplo, a televisão, o televisor. Isto para quem é da década de 70, 80 ou baby boomer, a televisão funciona. Mas para quem é das novas gerações, nós temos aqui millennials portanto, e geração Z e Y. Nós, se olharmos para a atualidade, temos o quê? A internet, as redes sociais, o TikTok, o Facebook, enfim, o Instagram, enfim, todo um conjunto de distrações constantes que nos blindam a vida. Se nós formos a ver bem, a maior parte do tempo estamos ali. Ora, se estamos ali nas redes sociais, não estamos noutras áreas nem desenvolver o tipo de trabalho. É evidente também ali podemos aproveitar esse espaço para construir. Mas independentemente disso, saber dizer não às distrações momentâneas, os tais videozinhos do TikTok, que não acrescentam nada, nem trazem nada de novo, porque nós não estamos a construir nada com isso. Quando não somos capazes de fortalecer a nossa capacidade de servir o outro, não é? Quando não temos foco com o objetivo de serviço ao próximo e não conseguimos construir algo com propósito, aí estamos efetivamente a substituir objetivos por prazeres. Portanto, este aspecto também era importante. Depois, o valor do empenho. Mesmo sem alcançar objetivos imediatos, o empenho nunca se deve perder. A aprendizagem está no processo. Ou seja, nós devemos perceber que é um processo longo. Nós começamos sempre, quando temos um ponto de partida e um ponto de chegada, aquilo que é um processo, um caminho, uma evolução. E, portanto, devemos estar empenhados em ir passando cada uma dessas etapas, mas percebendo que é um processo lento, que é um processo que implica avanços e recuos, ir abaixo, ir acima, ou seja, temos que ter aqui consciência que não vai ser linear, que não vai ser chegar de um ponto A ao ponto B e que tudo vai correr sempre da melhor maneira e que não vai haver aqui percalços, nem interrupções, nem dificuldades. Muito pelo contrário, do ponto A ao ponto B podemos ter uma série de desafios, de situações, de questões que nos vão adiar ou que nos vão distrair ou que também nos poderão fazer saltar etapas. Há momentos em que temos insights ou capacidades que nos fazem rapidamente saltar do ponto A ao ponto B com muito maior velocidade. E então aí atingimos objetivos ainda de forma mais consentânea. Portanto, nós temos que ser capazes de equilibrar aqui as diferentes situações quando estamos a trabalhar e a pensar e a fazer, digamos, um trabalho de progressão, um trabalho de continuidade, no fundo, um processo de aprendizagem. Portanto, todo o processo é lento, todo o processo tem fases, todo o processo leva a momentos de maior vulnerabilidade e momentos de maior concretização e realização. E para isso o empenho é fundamental. O empenho é a capacidade de nos mantermos sempre ali atritos ao nosso foco, àquilo que é o nosso objetivo, sem desistir. Portanto, manter o rumo, como se costuma dizer. Ou como se dizia nos navios de linha, hold fast, ok? Manter o rumo. Trabalho contínuo versus resultados. Nós só temos resultados se fizermos trabalho contínuo, ok? Portanto, não vale a pena pensar que se fazemos algo e depois interrompemos, que vamos conseguir chegar seja onde for. Nós só conseguimos atingir objetivos numa continuidade. Nós devemos perceber a nossa vida como uma continuidade. Mesmo que se faça pouco, mesmo que se faça lentamente, devemos fazer diariamente um esforço para continuar o nosso trabalho e o nosso progresso.
porque, como se diz aqui, a busca pela perfeição deve ser substituída pela persistência. É preferível fazer, mesmo que não seja muito perfeito, do que não fazer. Portanto, não devemos ter o aspecto da perfeição como princípio, mas sim a continuidade. E à medida que vamos fazendo, vamos procurando ser cada vez mais perfeitos naquilo que fazemos, ou seja, procurando, dentro dessa persistência, atingir níveis de perfeição mais elevados ou de melhor cumprimento da nossa tarefa. Isto vem também com a experiência e com o saber de experiência feito. Constância no trabalho é mais valiosa que resultados temporários, ou seja, é muito mais importante estarmos num contínuo de conhecimento, de progresso, do que propriamente os resultados que se veem ou que sejam visíveis. Portanto, devemos ter essa capacidade de não nos deixar distrair, de continuar a nossa constância de trabalho, e que isso é muito mais valioso do que os resultados temporários, ok? Portanto, trabalho contínuo versus resultados, é mais importante o trabalho contínuo do que aqueles resultados que aparecem continuamente, mas que não são ou que não correspondem a um trabalho de fundo, ok? Esse aspecto é importante. Foco e posicionamento, manter o foco no que é importante, ser fiel aos próprios valores e perceber que isto traz felicidade e realização no trabalho. Portanto, manter o foco e o posicionamento é fundamental. Portanto, a pessoa saber onde é que quer atingir, aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é a sua base, aquilo que é o seu core, aquilo que é a sua energia, se é da clínica, se é da redação, se é do ginásio, enfim, independentemente daquilo que é a sua energia, manter esse foco e posicionamento. E aqui na energia da clínica, isto é absolutamente essencial. Só isso pode trazer a realização e a felicidade no trabalho final e no serviço, que é aqui o objetivo desta clínica. Ok, basicamente. Então, vamos então para o exercício final. Que eu vos quero trazer aqui. Portanto, identifico uma tarefa mal executada. Este aspecto tem a ver com melhorar determinadas limitações. É uma técnica de rebound, ou seja, de voltar atrás, de voltar a pegar em algo que já fizemos e melhorar e trabalhar novamente isso. Portanto, é pegar numa tarefa que nós identificamos que foi mal executada, que fizemos mal, que não foi bem feita, e planear ações de melhoria. Ou seja, no fundo é repisar uma situação que já fizemos anteriormente. Sabemos que fizemos algo, isso não foi exatamente executado da melhor maneira, e nós vamos pegar novamente nisso, vamos pegar num trabalho, num paper, o que quer que seja, e nós vamos trabalhar novamente isso, ou seja, perceber onde é que falhámos, perceber onde é que foi difícil e planear ações de melhoria, até para compararmos aquilo que estamos a fazer agora com a primeira versão que fizemos. É muito importante ser capaz de evoluir a partir daquilo que foi feito no passado, ou seja, ir trabalhando, ir aprendendo, ir transformando, pegando no que está atrás e melhorando sobre aquilo que foi feito. Ou seja, em vez de estarmos sempre a fazer tarefas novas, coisas novas, vamos pegar em algo que fizemos mal. Planear ações de melhoria. Depois, é importante aqui listar os motivos, o que é que fez distrações, limitações, ou seja, identificar a tarefa mal executada, listar os motivos, as distrações, as limitações, planear as ações de melhoria baseado nesses motivos que foram listados, as distrações e as limitações. E depois, finalmente, fazer uma reflexão, como reconhecer as minhas limitações e como isso pode ajudar a trabalhar e melhorar no trabalho com os outros, ou seja, olhar para aquilo que fizemos e poder perceber exatamente o que fizemos. Portanto, 3 passos: identificar a tarefa mal executada, listar os motivos, planear ações de melhoria e depois fazer reflexão. Registar e praticar isto por uma rotina de 90 dias, 15 mais 15 mais 15, até realizar os 90. Basicamente será isto que vocês devem fazer relativamente a trabalhos e no fundo é uma técnica de rebound sobre aquilo que já fizeram no passado. Basicamente isto tinha para vós, voltamos a ver amanhã, até lá, despeço-me cordialmente.